Imagina que você está nesse mundo. Você faria algo diferente? A nossa história começa hoje com uma sacerdotisa muito bonita, no dia da chegada do grande herói. A cidade inteira o recebe com festa e ele é tratado como uma lenda viva. Mas de forma inesperada, hoje não vamos acompanhar a jornada do herói. E não, isso aqui não é uma cópia de Solo Leveling. Em vez disso, vamos seguir quem anda pelas sombras. Duas crianças animadas correm para ver o herói. Na praça, no caminho, passam por um homem disfarçado. É uma loucura que você está pensando, seu idiota, grita alguém. O homem vestido como a própria noite é o verdadeiro protagonista da história. Ele está indo direto ao castelo da sacerdotisa. Seu nome é Minold, e ele foi até lá para entregar um último aviso contra Asgard e pegar a recompensa prometida. Diante daquela mulher incrivelmente linda, ele exige o que é seu por direito. Ela diz que lembra da promessa e pede para que ele confie nela. Então revela seu verdadeiro nome, Quimia. A verdade é que o nosso protagonista veio de outro mundo. Ele já cumpriu sua missão de salvar o mundo, e agora tudo que quer é voltar para sua vida normal. Quimia, no entanto, pergunta uma última vez se ele tem certeza de que quer voltar. Afinal, estaria deixando para trás um mundo incrivelmente cheio de maravilhas. Ele confirma que sim e manda ela parar com esse papo furado e abrir logo o portal de volta. Ela parece mesmo triste com a decisão dele e comenta que poderiam pelo menos tentar compensar tudo de ruim que ele passou nesse mundo. Isso muda o clima. O mago responde, irritado, para ela parar com essas piadinhas. A sacerdotisa se surpreende com a reação dele. Ele pergunta: depois de tudo que vivi aqui, o que você poderia me oferecer que realmente compensasse? Olha, se fosse comigo, eu pediria algo bem especial, mas isso é só a minha opinião. Ela diz que pode dar qualquer coisa que estivesse ao alcance dela, sem pensar duas vezes, exatamente o que quer. Frango, isso mesmo. E também filé de porco. Ele reclama que não vai continuar num mundo onde a comida é ruim. Ela pergunta: é só isso? E ele responde: não, também quero um PC gamer e internet rápida. Não aguento mais ficar tanto tempo sem jogar meu jogo favorito. Nosso protagonista é igual muita gente por aí, viciado em games e mangás. Sem conseguir mudar a cabeça dele, Kima decide cumprir a promessa. Eles vão juntos até o local do portal. E ele nem lembra quanto tempo se passou desde que chegou nesse mundo. Mas, para o retorno, primeiro ele precisa ficar no centro do círculo mágico. Ela também precisa remover o selo sagrado da mão dele, um tipo de marca mágica que o fazia obedecer às ordens da sacerdotisa. Quando ela remove a marca, ele pergunta se ela não tem medo. Afinal, sem aquela proteção, ele poderia matá-la ali mesmo. Ela responde com firmeza que não se importa, e que vai cumprir sua palavra de qualquer forma. A última etapa seria remover os poderes que ele ganhou em Asgard. Afinal, ele não deveria voltar à Terra com habilidades mágicas. Mas nesse momento, ele a agarra pelo pescoço e a levanta no ar. Sem entender o que ele pretende, ela escuta o que ele tem a dizer. Perder meus poderes seria burrice. Eu nunca faria isso. Ele a solta no chão e ela finalmente entende. Ela tenta avisar que a magia negra pode consumi-lo em outro mundo. Mas você acha que ele ligou? Ele mesmo abre o portal para a Terra. O que ele precisa era se livrar da marca sagrada. O resto ele já dominava. Mas antes de ir, ele pega algo no bolso e entrega para Quimia. Antes de ir, aqui está um presente. E espera nunca mais ver sua cara. O protagonista desaparece pelo portal, deixando para trás a sacerdotisa. Linda, sim, mas agora furiosa, gritando que aquilo ainda não acabou. O lugar onde ele aparece parece ser um antigo apartamento. Ele estava confiante, mas sem certeza de que o plano daria certo. E deu. Ninguém sabe quanto tempo se passou, mas seu quarto não tem nem poeira. O celular ainda está com a bateria cheia, o que o deixa feliz. Afinal, ele vai poder jogar de novo. O problema é que não tem internet. E pior, ele nem pagou a conta. Enquanto isso, do outro lado da cidade, os soldados estão em uma missão secreta. Nem mesmo eles sabem qual é o alvo. O comandante não responde quando perguntam o que eles estão caçando. Ele apenas sai correndo em direção à área de risco. Pelo caminho, eles veem um garoto mexendo no celular, bravo porque o Wi-Fi caiu. Confusos, os soldados comentam: ué, essa área não estava bloqueada para civis? O que esse garoto está fazendo aqui? Kim, o protagonista, acha que é apenas um treinamento militar e até pede desculpas. Mas a verdade é que aquela área estava isolada por causa dos monstros. E, azar dele, um deles aparece para atacá-lo. Eu vou morder sua bunda, grita o bicho. Minold não vê perigo nenhum naquele cachorrinho estranho, mas percebe que há mana no ar. Sinal de que o portal que ele criou pode ter deixado rastros. Mas mesmo assim, com ou sem magia, ele dá o golpe e destrói o monstro com facilidade. Os soldados ficam em choque com a cena. Já o protagonista percebe que mesmo sem mana, o treinamento físico que ele teve em Asgard valeu a pena. Ainda sem entender como esse tipo de monstro existe na Terra, ele tenta perguntar aos soldados que quase desmaiam ao ver sua presença. Por ordem do comandante, o grupo logo o escolta para fora da área de risco. Eles dizem que ele pode ser preso por estar ali e perguntam como ele não sabia da restrição. Como ele explicaria que passou 3 anos preso em outro mundo? Só então ele percebe que a Terra mudou durante sua ausência. Ele passou 2 anos em outra dimensão
E nesse período, algo inédito aconteceu. Dungeons começaram a surgir pelo planeta e monstros invadiram tudo. Junto com isso, apareceram pessoas com superpoderes, os chamados Despertados. E a Associação de Caçadores foi criada para tentar controlar esse novo mundo. Mas antes de Kim ser levado para outra dimensão, os humanos despertos já haviam eliminado monstros. Há muitos e muitos anos, eles nunca foram uma ameaça real para a humanidade, por isso a surpresa dele agora é enorme. Os monstros estão ganhando a guerra. Antes daquela maldita sacerdotisa invocá-lo para o outro mundo, tudo estava bem. O que realmente incomoda Kim, no entanto, é que o servidor do jogo favorito dele caiu por causa do caos instalado na Terra. Tudo o que ele queria era voltar para casa e jogar seus games e comer sua comida de verdade. O soldado, vendo a reação do garoto e sabendo da força dele, fica com medo até de fazer umas perguntas. De repente, Kim fica sério e pergunta se os humanos estão bem, em especial os desenvolvedores dos jogos. A maior preocupação dele é que as empresas de games fechem as portas e ele fique sem novos jogos para jogar. O soldado explica que a situação do novo mundo piorou por causa de um fenômeno estranho que começou a se espalhar pelas dungeons há cerca de 2 anos, justamente na época em que Kim foi levado para o outro mundo. Um dia, do nada, as dungeons começaram a surgir com mais frequência, ficaram maiores e os monstros passaram a sair delas antes mesmo de serem exploradas. A quantidade era tão absurda que a humanidade não dava mais conta de combater todos. Por isso, várias cidades foram evacuadas e isoladas. E mesmo com o mundo em colapso, Kim ainda estava pensando nas empresas de videogame. O soldado pergunta quantos anos ele tem. Quando descobre que Kim tem 21, avisa que ele vai precisar se alistar logo e que os 20 e poucos anos se passam no piscar de olhos. O soldado revela que agora o serviço militar é obrigatório e dura 5 anos, tudo por causa das dungeons. Kim percebe que está encrencado. Aquela vida tranquila que ele sonhava pode nunca acontecer, como se fosse destino. Ele recebe uma mensagem do governo avisando que precisa se apresentar no dia seguinte na divisão X. Depois de sair da zona de risco, ele vai direto para uma lan house. O objetivo? Jogar alguma coisa e se entupir de besteira. Para ele, nada supera a MMORPG e ser atendido por uma funcionária bonita e gentil. Após matar a saudade dos games e da comida decente, ele pesquisa sobre as dungeons e descobre que a convocação militar é obrigatória. Se não comparecer, será preso. Isso o deixa furioso. Não pelo perigo, mas porque é forçado. Com os poderes que ele ganhou em Asgard, ele poderia acabar com todas as dungeons do mundo. Mas, por algum motivo, sua energia demoníaca está enfraquecida. Mesmo assim, graças ao treinamento, ele ainda é incrivelmente forte. Quando percebe que os servidores dos jogos estão com problemas por causa das dungeons, ele decide resolver isso pessoalmente. No dia seguinte, ele aparece no centro do alistamento. Atenção, seus vermes! Agora suas vidas pertencem ao exército. Centenas de pessoas foram convocadas, todos estão tensos, tristes e apavorados. Menos ele. Kim é o único que aparece feliz com isso. No local, ele vê semelhança entre os soldados da Terra e os executores de Asgard, e acha os caras estilosos, mas em Asgard ele apanhava direto. Então ficava no ar se ele admira mesmo ou se tem gostos meio diferentes. Então eles perguntam: antes de começarmos, levantem a mão quem queria entrar para a Associação de Caçadores, mas não teve tempo. E ninguém levanta a mão. Sabem que lá o tratamento é outro, né? O salário inicial, por exemplo, é de 3 milhões, mas claro, ninguém, né? Um bando de fracassados mesmo. De repente, Kim levanta a mão com firmeza. Senhor, quero me voluntariar. É o único ali que se apresenta por vontade própria, e ele dá um salto do alto das arquibancadas direto na frente do capitão. Agora voltamos ao passado, em Asgard, na região do desfiladeiro esquecido. Anos atrás, Kim explora uma dungeon. Ele explica que, como mago das trevas, usa energia demoníaca, diferente dos magos comuns, que atraem energia do ambiente. Só que, para os magos das trevas, coletar essa energia de forma natural é ineficiente. A melhor forma de consegui-la é enfrentando criaturas poderosas dentro das dungeons. Enquanto observa os corpos de aranhas mortos ao redor, ele espera o chefe do lugar aparecer. Assim que todos os monstros menores são derrotados, o verdadeiro chefão do desfiladeiro aparece buscando vingança. Kim não hesita. Ele sabe que, para restaurar sua energia demoníaca, a melhor estratégia é destruir os monstros mais fortes com tudo que tem. Essa cena aconteceu 645 dias antes do retorno dele à Terra. Atualmente, Kim está tomando um café com o comandante do batalhão. Como foi o único a se voluntariar para entrar na Associação de Caçadores, está aguardando a formação oficial da equipe. Quando perguntam se ele tem algum motivo especial para se tornar um caçador, Kim responde que ainda tem assuntos pendentes nas dungeons. Depois de um silêncio meio constrangedor, o comandante ri, sem imaginar que o verdadeiro objetivo de Kim é recuperar sua energia demoníaca. Além disso, todas as dungeons do país são controladas pelo exército. A corporação dos caçadores é formada por pessoas extremamente fortes, e quem mostra o talento pode subir no ranking e ganhar várias vantagens sem limite de crescimento. O plano de Kim
é usar suas habilidades de Mago das Trevas para explorar as dungeons sozinho, subir de nível bem rápido e conseguir muitos benefícios. Enquanto sonha em virar um general, o responsável pela corporação chega à sala do batalhão. Kim percebe que o comandante do exército fala de igual para igual com o sargento da corporação. Assim que entra, o sargento pergunta se Kim tem o mesmo que é preciso para ser um caçador. De cara, Kim não curte muito o sujeito. Pensa que, se todo mundo na corporação for assim, vai ser complicado. Pede então para ele subir a janela de status e mostrar para todos. Kim comenta que em Asgard nem usava essa função, achava inútil. Quando tenta abrir, o sistema mostra erro. O sargento, curioso, insiste em ver. Kim explica que está bugado. O sargento se irrita com a resposta e a cena muda. Agora estamos no centro do treinamento, onde a caçadora San-Hoa está na sala do comandante. Ele elogia muito a garota, dizendo que ela é incrível como pai, que é general. Ele até afirma que não está elogiando só por isso, mas porque ela realmente merece. San-Hoa fica sem graça com tanto elogio. Nesse momento, o comandante vê pela janela um carro chegando e comenta que é novo parceiro dela. Vamos recebê-lo. Enquanto isso, Kim é levado pelo sargento da instalação da brigada para um teste. Com um tom arrogante, o sargento avisa: não se anima muito. Você só tá aqui porque é um caso especial. Se fosse por mim, já tinha sido descartado. O teste era simples, na teoria. Mover uma pedra 1 centímetro no limite de 10 minutos. O sargento explica que o mineral é uma pedra vermelha super resistente, formada dentro das dungeons. Um recruta comum nem conseguia fazê-la tremer. Mas você, Kim, precisa mover pelo menos 1 centímetro, diz ele, com desprezo. Para ele, Kim não passa de um sortudo. Murmurando com raiva, ele completa: vamos ver se esse pirralho tem mesmo algum talento, seu lixo. Enquanto isso, o comandante e a garota de cabelo azul chegam para assistir ao teste. Eles comentam como Kim já demonstrou força física acima do normal e que o status dele está bugado, algo bem fora do padrão. Diferente do sargento, o comandante tem boas expectativas em relação a Kim. Ele observa a pedra, analisa rápido e acredita que é possível movê-la. Kim então dá um soco na pedra e ela simplesmente explode. A pedra literalmente evapora na frente de todo mundo, deixando todos em choque. Agora sim eles vão acreditar que esse cara é um monstro, mas talvez eu tenha exagerado um pouco, pensa Kim. A cena corta de novo e agora vemos vários recrutas exaustos, tentando subir uma montanha durante um treino puxado. O responsável, o sargento Lee Suho, é famoso por aplicar os piores exercícios da corporação, mas pela primeira vez alguém parece estar se divertindo. Kim sobe a montanha tranquilo, como se estivesse indo embora da escola, depois de sua aula vaga. Ele então pensa: se não fosse esse peso no pé, eu acho que eu estava voando. Comparado ao que passou em Asgard, aquilo era um paraíso. A comida era boa, a rotina era organizada e ele tinha tempo livre. Ele sabia que se destacasse, poderia usar a sala de computadores. Subiu a montanha como se fosse uma brincadeira. Quando chegou no topo, comentou: já acabou? O instrutor não acreditava na velocidade dele. E Kim terminou a escalada muito antes dos outros, em 21 minutos. O normal era levar pelo menos 1 hora. E o melhor, ele ainda tinha feito uma aposta. Se completasse o treino em menos de 30 minutos, ganharia uma folga. E conseguiu. O instrutor, mesmo surpreso, ficou feliz por ver um talento assim e avisou: vou ficar de olho em você. Finalmente alguém interessante aqui. Nos dormitórios, os recrutas conferem os resultados dos treinos pela janela de status. Kim também ficou curioso, mas como a dele continua bugada, ele não consegue acessar. Ele se lembra dos treinos em Asgard. Só de pensar já sente um calafrio. Os outros perguntam o que ele vai fazer com a folga, e todos riem e conversam de forma leve. Kim, que sempre foi solitário em Asgard, cercado pela escuridão, acha aquela interação nova, mas não dá muita importância. Assim que pode, ele corre para a sala de computadores da corporação para jogar. Para ele, dormir 2 horas por dia já é o suficiente. Em Asgard, ele dormia 1 hora por mês. Um mês se passa desde que Kim entrou na corporação. Nos dias de corrida, quem não completar 40 km em até 2 horas ficava sem almoço. Enquanto os outros caem na exaustão, Kim parece bem, como se nem tivesse corrido. Ele nem precisava da própria garrafa de água, oferecia aos amigos como se fosse nada. Enquanto alimentava uns pintinhos, uma mensagem geral foi anunciada. Em algumas semanas, o período de treinamento chegaria ao fim. Muitos não seriam aprovados. Isso preocupava o comandante. Ele chegou a dizer: com o nível atual de força e a vontade de vocês, quem for para o treinamento de adaptação nas dungeons vai morrer. Essa frase deixou Kim curioso. Que tipo de treinamento é esse? Ele pensou. O comandante explicou que, às vezes, mesmo depois de derrotados, algumas dungeons não desaparecem. Nesses casos, os recrutas são levados para treinar dentro desses lugares perigosos.
Isso deixou todo o pessoal apavorado. Ver o medo nos olhos dos recrutas deu até uma certa satisfação no comandante. Ele ainda disse que o próximo treino seria domar cavalos e completou: a melhor forma de treinar é com disciplina firme. De fato, um cara meio estranho. Depois desse aviso, o clima entre os recrutas ficou mais tenso. O comandante então anunciou que os melhores ganhariam uma folga de 3 dias e 2 noites, mas ninguém pareceu empolgado. Tentando animar o grupo, ele disse que poderiam usar esse tempo para beber, sair com os amigos ou até com garotas. Mesmo assim, o clima continuou pesado. Ninguém estava animado, porque todo mundo já sabia que Kim ia ganhar folga. Será que esse bobão não percebe isso? Eles pensavam. No dia do treino, dentro do portal, enquanto os outros estavam tensos, Kim parecia tranquilo. O portal onde o teste iria acontecer estava logo à frente, mas o maior problema parecia outro. Os soldados do exército trouxeram cães de caça, que seriam usados no treinamento. Para Kim, aquilo era tranquilo. Ele olhava para os cachorros como se fossem bichinhos de estimação. Já os outros recrutas estavam tão nervosos que alguns até desmaiaram. A ordem era clara: formar grupos de 4 e entrar no calabouço. Eles deveriam lutar com tudo que tinham, e se isso não bastasse, usar a cabeça para sobreviver. Era um treino de vida ou morte. Todos receberam uma armadura chamada Mid-2, bem cara e conhecida por proteger bem. Mas Kim achava horrível e desconfortável. Chegou a perguntar se podia tirar a roupa de proteção depois de derrotar os cães, e deixaram. Mas lembraram que aquilo era uma missão em equipe, então ele precisava cuidar do grupo também. Kim então respondeu: tudo bem, eu tiro a armadura e cuido do time também. Na cabeça dele, seria fácil. Era só ensinar os outros como vencer. Ele explicou o plano. Quando os lobos atacassem, eles deviam segurar as pernas dos bichos e quebrar. Depois finalizar quebrando a espinha por trás. Kim achava que todo mundo tinha a mesma força que ele. Quando os cães foram soltos e correram direto para o calabouço, ignorando os humanos, Kim comentou que era normal. Os bichos estavam presos e agora estavam só voltando para casa, por instinto. Ele até refletiu que, de certa forma, se identificava com eles. No mundo, era igual, mas agora ele era diferente. Os superiores não gostaram de ver o grupo de Kim sorrindo, e, como castigo, mandaram eles serem os primeiros a entrar. Os 4 seguiram para dentro, mais calmos porque estavam com Kim. Lá dentro, havia gente escondida observando o comportamento deles. Um dos colegas de equipe não gostava de Kim, estava com inveja, achava que ele recebia tratamento especial por ser muito habilidoso. Mas agora, dentro do calabouço, ia descobrir se o talento de Kim era realmente tudo isso. Assim que entraram, Kim sentiu a presença e localização de todos os avaliadores escondidos. Ele podia acabar com todos ali mesmo, mas decidiu não fazer. Pensou nos seus colegas e, se ele agisse sozinho, eles não iam ganhar nenhuma experiência. Kim avisou de onde os lobos viriam e pediu para o grupo ficar atento. Quando os bichos atacaram, ele mandou que todos avançassem, mas ninguém teve coragem. Então ele teve que mostrar como se faz. Se moveu rápido, desviou dos ataques e derrubou um dos lobos com um só soco. O bicho caiu duro na hora. Logo depois, viu um colega quase sendo atacado e deu um chute tão forte no outro lobo que o teto do calabouço quase caiu. Salvou todo mundo, mas não ficou se exibindo. Preferiu apontar onde eles erraram e incentivou o grupo a tentar de novo. Kim mostrou liderança de verdade, em vez de resolver tudo sozinho para acabar logo com aquela missão. Se preocupou em ajudar seus colegas de equipe a crescer. No fim da luta, os avaliadores disseram que o treino já estava bom e que podiam sair. Como sempre, Kim só queria saber: será que tirei nota suficiente para ganhar dias de folga? O instrutor mandou ele calar a boca e perguntou se ele achava que eles estavam ali preocupados com isso. Kim ainda tirou sarro. Estavam com medo dos recrutas? Mas quando todos estavam quase saindo, tudo começou a tremer. Os instrutores mandaram avisar pelo rádio e disseram para que todos saíssem o mais rápido possível. Um dos recrutas perguntou se era um terremoto, mas Kim respondeu que não. Era uma mudança no calabouço, algo bem mais sério. Enquanto falava, Kim percebeu que a saída estava se fechando sozinha. Ficaram assustados. Já agora não dá mais tempo de sair, disse ele. Até os instrutores começaram a entrar em pânico, porque o rádio parou de funcionar e o calabouço mudou rápido demais. Eles achavam que ainda tinham mais de um mês até acontecer algo assim. Mesmo assim, um deles tentou ainda manter a calma e disse que o melhor agora era reunir os recrutas num lugar seguro. Ele falou para esperarem ali por 1 hora, já que o manual dizia que se a entrada não abrisse logo, poderiam abrir depois desse tempo. Isso deu um pouco de alívio para o grupo, que já estava meio apavorado. Só que o rosto do instrutor não convencia ninguém. Kim perguntou se era só isso mesmo. Ele disse que se estavam treinando ali, era porque tinham certeza que o calabouço era estável, mas agora a entrada tinha se fechado sozinha,
algo que nunca deveria acontecer. O instrutor saiu correndo e pediu para conversar com outro superior, e que perguntou: sabia? Eles estão fingindo que está tudo bem, mas sabem que agora a coisa ficou feia. Ele achava que nem existia um protocolo real para esse tipo de emergência. Kim explicou para si mesmo: existem 2 motivos para um calabouço se fechar. Um deles é quando se desfaz naturalmente após ser derrotado. O outro, o mais perigoso, é quando vira um calabouço fechado. A entrada desaparece assim que alguém entra, e foi isso que aconteceu. Nesse tipo de situação, a única saída é derrotar todos os monstros lá dentro, sem ajuda de fora. É só isso ou a morte. Kim sabia que estava em apuros. 4 recrutas sem experiência real e 2 instrutores iriam ter que limpar o calabouço inteiro. Quando explicou isso, o grupo ficou em choque. Eles não sabiam que tipo de monstro poderia aparecer. Se tivessem azar, poderia ser o fim de todos. Mas também não podiam ficar ali parados. Precisavam continuar enquanto ainda tinham forças. Kim pensou que seria muito melhor se os instrutores estivessem com equipamento completo, porque se até goblins aparecessem, levaria mais de 10 minutos para vencer só um. O plano mais viável seria usar as armaduras que os recrutas estavam vestindo, mesmo que Kim achasse elas pesadas e incômodas demais. Os recrutas estavam na frente e os instrutores poderiam enfrentar os monstros enquanto os novatos seguravam os ataques, mas Kim pensou que aqueles garotos já tinham aguentado um treino puxado até ali, e usar eles como escudo humano enquanto os veteranos ficavam para trás é algo que o orgulho dele não permitiria. Enquanto andavam, um dos recrutas seguia em frente, mas Kim percebeu algo muito estranho. O instrutor perguntou se havia algum problema. Foi então que ouviram um barulho forte, e ao olharem para trás, viram o instrutor se contorcendo e caindo no chão, com espuma saindo pela boca. O instrutor quis correr até ele, mas Kim mandou não se aproximar. Disse que já era tarde demais e que não havia mais o que fazer. Logo depois, o segundo instrutor também caiu no chão, tremendo. Kim mandou todo mundo ficar longe, dizendo que se chegassem perto, teriam o mesmo destino. Pensou que não era nada demais, só havia desmaiado. Ele comentou que não estava surpreso, pois já havia sentido um cheiro familiar no ar. Sem muita cerimônia, Kim pegou os 2 instrutores e os jogou de volta para perto dos recrutas, mandando que eles cuidassem deles e ficassem próximos da saída. Um dos recrutas, careca, perguntou para onde ele ia, dizendo que era muito perigoso, ainda mais porque até os instrutores tinham caído. Avisou que ele podia morrer, mas Kim seguiu em frente, ignorando os avisos. Enquanto andava, Kim pensava consigo mesmo o quanto estava animado, até porque ele podia realmente morrer ali. Disse que a energia demoníaca existia na Terra, e que tudo aquilo era o motivo pelo qual os instrutores tinham desmaiado. Explicou que mesmo sendo despertos, os instrutores não conseguiam resistir. Os guerreiros de Asgard têm uma proteção especial contra esse tipo de energia, o que permitia que enfrentassem os monstros. Mas humanos comuns não tinham essa sorte. Para eles, essa energia é bem mais perigosa. Já para os magos das trevas, essa energia funcionava como um carregador para um celular descarregado. Isso dava a ele ainda mais poder. Chegando nas partes mais profundas da caverna, Kim percebeu que era dali que vinha a energia demoníaca. Achou tudo silencioso demais e não encontrou nenhum monstro por perto. Mas então olhou para cima e falou: "Você achou mesmo que podia soltar toda essa energia e continuar escondido de um mago negro?" Ele nunca imaginou que encontraria ali um cão das sombras. Disse que só porque tem o mesmo nome que os cães de caça normal, não quer dizer que são parecidos. Essa criatura era infinitamente mais perigosa. Contou que da primeira vez que viu um desses animais foi 1 ano depois de ser levado para Asgard, e que quase morreu naquele encontro. Sem hesitar, Kim armou um soco e mandou o monstro para longe com um só golpe, agradecendo pela refeição. Mas mesmo derrotado, ele pensou que o cheiro do sangue ainda era horrível, e que a quantidade de energia demoníaca que saía do corpo era absurda. Por isso, os cães das sombras eram tão difíceis de matar. O sangue deles era venenoso e fazia a pele de humanos comuns parecer podre ao toque. Kim então absorveu toda aquela energia, ficando cada vez mais forte, mas comentou que nada disso afetava magos das trevas como ele. Depois disso, viu que o seu celular estava com apenas 5% de bateria. Lembrou de já ter visto um desses cães em Asgard e se perguntou por que tinha um aqui também. Ele pensava que os monstros da Terra eram normais, mas pelo jeito que os outros reagiram, parecia que era a primeira vez que um desses aparecia ali. Mesmo sendo só um acampamento de treinamento, ninguém estava preparado, e a chance de um monstro viajar sozinho de outra dimensão até ali era quase impossível. Abrir um portal entre mundos exigiria alguém com o mesmo nível de energia que ele. Só alguém com o poder de um santo, alguém com um dom divino, conseguiria algo assim. Pensou que talvez estivesse exagerando, que aquilo não fosse tão especial. Mas então se perguntou: cadê o corpo?
Preciso disso para o relatório. Algum tempo depois, os instrutores acordam, com todos os cadetes ao redor chamando por ele. Ficaram surpresos ao vê-lo abrir os olhos. O homem se levantou assustado, perguntando se todos estavam bem, se alguém se machucou. Eles responderam que estava tudo bem, mas o problema era que Kim tinha entrado sozinho na parte mais perigosa. O instrutor ficou chocado ao saber que Kim agiu por conta própria. Eles contaram tudo o que aconteceu, e o treinador ainda tentava acreditar. Foi então que um dos recrutas pediu para ele olhar para frente, e viram Kim voltando, carregando o corpo do monstro nas costas, e perguntando se todos estavam bem. Os instrutores ficaram em choque ao perceber que ele estava trazendo um monstro de calabouço nas costas, e não era vivo.